Eu venho de uma cultura muçulmana, venho de uma mentalidade muçulmana, convivi a vida toda com muçulmanos, conheço o Oriente Médio. Meu conselho seria simplesmente que Israel nunca cedesse. Estou muito honrada em receber no nosso programa, pela segunda vez, meu amigo Ridvan Aydemir, que é originalmente turco. Talvez você o conheça como o Profeta Apóstata. E ele passa muito tempo em seu canal muito popular no YouTube falando sobre os perigos do islamismo. Ridvan, bem-vindo de volta a Jerusalém. Muito obrigado, é um grande prazer e uma honra estar aqui, estou muito feliz. Acho que você se divertiu bastante, te vi essa semana e meia. Ridvan, há uma diferença desde sua última visita, pois agora você realmente se converteu ao cristianismo. Sim, é verdade, me tornei cristão. Então, andar por Jerusalém como cristã foi diferente de ser a profetisa apóstata sem ser cristã há 1 ano e meio, ou... É mesmo? Bem, com certeza é. Tem um aspecto pessoal nisso, tem um aspecto emocional, espiritual nisso, parece muito mais significativo. O curioso é que, da última vez aqui, fui à Igreja do Santo Sepulcro sem saber o significado de estar lá. Desta vez, voltar aqui como cristão e passar por isso é muito significativo e incrível. Mas vindo aqui como cristão e andando por aqui, especialmente pelo bairro judeu, eu experimentei, como é bem conhecido, judeus me atacando, me batendo e cuspindo em mim. em mim. Ridvan, talvez as pessoas não entendam o seu senso de humor, mas eu acho que o que você está tentando dizer é que os cristãos na cidade são tratados muito bem, certo? Sim, então deixe-me esclarecer isso por causa do meu humor. Atualmente, especialmente nos últimos 2 anos, há muita propaganda contra Israel e judeus. E algumas das propagandas realmente ridículas que estão circulando são que os judeus são pessoas horríveis, que judeus odeiam não-judeus, que judeus odeiam muçulmanos, judeus odeiam cristãos. Israel odeia muçulmanos e cristãos, Israel oprime essas pessoas. E se eu, como cristão, entrar em Jerusalém e andar entre judeus, eles vão me discriminar e me atacar e tudo isso. Hoje fiz questão de gravar um vídeo sozinho, mostrando minha cruz e andando pelo bairro judeu. E o que aconteceu? Nada. Que decepção. Foi um vídeo muito chato. Sim, vídeo bem chato. E você sabe, quando eu estava na prefeitura, sempre tem alguns idiotas de qualquer tipo de pessoa, de qualquer religião ou origem, que às vezes aprontam. A polícia israelense prende essas pessoas para evitar discriminação na cidade. Mas ainda assim, como você disse, tem havido uma campanha muito coordenada no Ocidente, liderada por pessoas como Tucker Carlson, para demonizar Israel e colocar cristãos e judeus uns contra os outros. Isso é verdade. Esse, na verdade, também é o meu principal objetivo, o principal motivo pelo qual eu quis organizar essa segunda viagem. Desde minha primeira visita aqui, tenho vontade de voltar para Israel para sempre. Mas então, quando vi recentemente Tucker Carlson em um programa com uma freira que simplesmente deturpou Israel de forma brutal, e também, no mesmo programa, na verdade, elogiou a organização terrorista Hamas, senti que precisava planejar rapidamente e vir aqui conversar com cristãos, judeus, muçulmanos e pessoas diversas, e trazer um pouco de realidade e clareza de volta para as pessoas tanto quanto eu puder. O problema é que nunca vou alcançar tantas pessoas quanto Tucker Carlson. E ele usa esse grande alcance para algo tão distorcido, desonesto e maligno. Precisamos combater isso ao máximo. Eu concordo, e somos muito gratas por você ser uma dessas vozes que combatem isso. Vejo Tucker Carlson hoje realmente tentando restaurar o antissemitismo medieval, pois, como você sabe, o antissemitismo é um vírus que se reinventa e evolui. E ele assumiu diferentes formas em diferentes épocas. E agora nós, sabe, depois de centenas de anos, conseguimos reparar as relações entre judeus e cristãos. E ele está tentando, de certa forma, jogar uma granada no meio disso e deslegitimar. E o que eu gosto no trabalho que você faz é: você também aponta onde os cristãos estão sendo amplamente discriminados por islamistas e por governos muçulmanos. O que você fala ao seu público, Ridvan? E isso é o engraçado. Como eu disse, nos últimos 2 anos, houve realmente uma propaganda muito pesada contra Israel. E uma dessas propagandas é que, inacreditavelmente, Israel aparentemente maltrata os cristãos. Agora,
Todo mundo que já veio a Israel, que já conheceu Israel, sabe que isso é uma completa bobagem. Comecei a abordar isso recentemente e mostrarei várias vezes. Fontes da Portas Abertas, que é uma organização cristã que monitora a opressão de cristãos por país. Depois classifica os países do mundo pelos altos níveis de opressão. Níveis muito altos de opressão, níveis extremos de opressão contra cristãos. Tenho as estatísticas mais recentes de 2024 de todos os países listados pelo nível de opressão aos cristãos. Israel não aparece na lista. Inacreditável. Quase todos os países do Oriente Médio estão na lista de opressão alta, muito alta ou extrema contra muçulmanos. Quem é Israel? Bem, tem no Oriente Médio. Eu não lembro exatamente quem é o pior. Ah, quem é o pior do mundo? Bem, tem uma coisa. A rivalidade entre a Coreia do Norte e alguns países muçulmanos, certo? Mas Israel não está entre os países que oprimem muçulmanos. A questão é, agora há supostos cristãos como Tucker Carlson, que diz ser aliado ou falar em nome dos cristãos. Imagine isso por um segundo. Você tem vários países no Oriente Médio dos quais a maioria maltrata e discrimina os cristãos. No centro disso tudo está Israel, onde, segundo as estatísticas cristãs, os cristãos não enfrentam opressão e se sentem seguros. Ele vem e ataca justamente esse lugar onde os cristãos se sentem seguros. Como alguém pode achar que isso ajuda os cristãos? Bem, porque ele foi financiado pelo Catar, obviamente, e agora ele é um canal de propaganda e não é mais um jornalista de verdade. Hebron, você tem lutado para alertar o mundo sobre o islamismo já faz um tempo. Você é uma ex-muçulmana, uma ex-radical, eu acho, que viu a luz e entendeu. Como você vê as coisas evoluindo dentro do seu próprio público? Você está conseguindo alcançar as pessoas? As pessoas estão despertando? Ou estamos lutando esse tipo de batalha sem fim contra forças muito maiores? Tenho ainda mais esperança desde que me tornei cristão. Antes disso, tudo era vazio. Eu via tudo apenas como uma espécie de um processo evolutivo de, sabe, os fortes superando os fracos e tudo isso. E as coisas simplesmente seguindo como estão. E nós vamos tentar lutar pelo bem de todos. E se não conseguirmos, e daí? Eu tenho mais esperança agora. Acho que o bem vai prevalecer no final e que islamismo, vou dizer Islã, é um grande problema. E eu acho que estamos fazendo muito trabalho. Estou apontando muitas coisas que estão erradas com isso, estou destacando os aspectos doutrinários e teológicos que são muito problemáticos, tentando incentivar as pessoas a pensarem melhor, acreditarem em coisas melhores e terem mais paz e amor entre si. Eu acho que nós podemos fazer isso, acho que podemos alcançar algo melhor, acho que há muita esperança. Percebo que pessoas de origem muçulmana são mais confrontadas com mensagens inéditas para elas. Desde que temos a internet, desde que a informação está se espalhando em um ritmo muito, muito rápido, e eu acho que nós podemos. Então precisamos usar isso para espalhar o máximo de conhecimento, o máximo de crítica, mas também o máximo de bondade possível para causar a influência certa. Nunca é tarde demais. Há muita esperança. Mas também, Ridwan, você não concorda que a maioria, talvez 80% dos muçulmanos só quer viver a própria vida? Pessoas pacíficas. Eles ignoram as partes mais problemáticas da sua doutrina ou religião e só querem seguir em frente com suas vidas. E então são os radicais que acabam envenenando tudo para todo mundo. Você não concorda com isso? Em parte, eu concordo que, em nível individual, a maioria dos muçulmanos talvez não sejam pessoas problemáticas. Eu consigo conviver com eles. Eu mesmo tenho amigos que são muçulmanos desde antes de eu ser muito crítico ao Islã. E mesmo depois disso, eu vejo isso, especialmente aqui em Jerusalém. Parece haver um equilíbrio muito bom na Cidade Velha, por exemplo, entre muçulmanos, judeus e cristãos, sendo amigáveis, interagindo, rindo, brincando e ajudando uns aos outros. E então, na verdade, pela primeira vez fiz um tour guiado pela Cidade Velha de Jerusalém, outro dia. Como foi? Foi lindo, absolutamente lindo. Era um senhor mais velho, um guia judeu que nos levou a algumas lojas. E ele também falou sobre como aqui neste lugar, nós muçulmanos, cristãos e judeus, vivemos juntos, ajudamos uns aos outros. Bem, a velha... Cidade tem 1 km² com 4 bairros. Vamos incluir os armênios também. E todo mundo no dia a dia se dá bem. Mas aqui está o problema, eu vejo isso. E eu concordo que você pode ter equilíbrio, harmonia, amor, união e tudo isso.
A questão é a seguinte: infelizmente eu não quero estragar o clima aqui, mas isso infelizmente dá às pessoas uma certa ilusão e cegueira. Recentemente tive uma conversa com Jonathan Conricus, o ex-porta-voz das Forças de Defesa de Israel, e ele também destacou isso. Quando eu fiz a pergunta para ele, eu disse: em 2018, o porta-voz do Hamas em Gaza, Fatih Hamad, fez um discurso no qual disse explicitamente ao seu público em Gaza que não se opôs, que dentro de alguns anos nós erradicaríamos a sujeira dos judeus da Palestina. Perguntei a ele: como vocês não anteciparam nem reagiram, já que eles falam isso abertamente? Ele disse: muitas vezes, como no Ocidente, aqui em Israel, ficamos cegos pelo bem-estar e pela paz que alcançamos, tornando-nos complacentes. Achamos que eles não estão falando sério. E no final as coisas estão boas, vamos resolver de alguma forma. Olha, a maioria dos muçulmanos são pessoas pacíficas, a maioria dos muçulmanos não quer sair e fazer nada contra você. No entanto, enquanto o Islã existir, há um problema subjacente que leva as pessoas a levarem sua religião de uma forma muito séria e tradicional. E se voltando para o que você chamaria de radicalismo, no que eu chamaria de apenas levar a sério práticas islâmicas. E eu não quero, sabe, causar confusão e dizer que você pode ter paz, mas não há paz porque as coisas vão acabar se complicando. Mas você tem que encarar a realidade disso. Nós temos que encarar a realidade do tipo de problema que o Islã é, do tipo de problema que ele pode ser. E as pessoas precisam reconhecer isso, se preparar para isso e trabalhar por isso. Minha solução ou minha proposta não é lutar contra os muçulmanos. É também trabalhar junto com eles, informá-los e convidá-los a serem melhores, sabe? Bem, pode haver uma reforma, da mesma forma que houve uma reforma na igreja e que houve, sabe, uma evolução do cristianismo das cruzadas até hoje? Quando é mais sobre paz e amor, isso não pode acontecer com. Islã? Não, até poderia acontecer, mas seria bem diferente. Porque quando a reforma dele aconteceu no cristianismo, foi isso que levou a voltar às raízes do cristianismo. Segundo os protestantes, eles queriam restaurar o que o cristianismo realmente deveria ser. Eles queriam tirar isso das mãos de pessoas que querem, você sabe, que querem tomar as rédeas para si mesmas. Se com o Islã você tivesse um movimento que voltasse a como o Islã realmente era, você teria o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e o Hamas. Você está dizendo que essa é a verdadeira natureza disso. Sim, quero dizer, você sabe, os cristãos ortodoxos, eu estou no meu caminho para me tornar um cristão ortodoxo também, e a Igreja Católica ortodoxa, sim, ortodoxa oriental. Então, esses grupos, você sabe, eles participaram de certos momentos da história. Houve capítulos sombrios, sim, houve muita luta e derramamento de sangue, mais ainda com a Igreja Católica no Ocidente, pode-se dizer. Mas parte disso foi justificada, parte não foi justificada. As cruzadas, eu diria, em sua essência, não foram algo ruim. Elas foram feitas com boas intenções porque foram uma resposta aos muçulmanos invadindo e perseguindo cristãos. Porém, as cruzadas logo perderam seu objetivo e se tornaram confusas. Mas originalmente não era para ser uma religião opressora e divisiva, era para ser só sobre fé, amor e tudo isso. No Islã não posso dizer o mesmo. Diria que é assim fundamentalmente. Veja a carta do Hamas, especialmente o artigo 7. Fala sobre genocídio, está nos livros. Ela diz no artigo 7 que o objetivo é esse, é o tempo que for necessário, eles vão esperar por isso. O objetivo é lutar e erradicar os judeus. Isso não foi inventado por eles, mas atribuído diretamente a Maomé, em quem muçulmanos do mundo todo creem. Você precisa reconhecer e trabalhar nesses problemas. Eu também encorajaria as pessoas a deixarem o Islã. Conheço vários ex-muçulmanos, não os odeio, os amo. Gostaria que os muçulmanos fizessem isso por eles e pelos outros. Eu gostaria que eles deixassem sua religião e fossem em direção a algo melhor, que se tornassem cristãos. Essa é a minha preferência. Apenas se afastem disso. Bem, você seguiu o seu próprio caminho, levou um tempo para mudar de religião. Mas, Ridwan, você também é da Turquia e agora está vendo esse tipo de nova influência ou influência renovada de Erdogan, que é um islamista. Ele não esconde isso, ele é essencialmente agora a versão moderna da Irmandade Muçulmana, provavelmente o país mais influente hoje representando o grupo. O que acontecerá lá? Porque eles agora controlam partes da Síria e viraram uma potência influente.
O cara fala em reconstruir o Império Otomano. Não sei, ele tem delírios de grandeza, mas não está indo tão mal. Ele se colocou agora nesse processo de gás após guerra porque conseguiu encantar o presidente Trump. Como turca, qual sua opinião sobre o que ocorre aqui? Acho que o bom dos turcos é que eles falam muito, sabe? E blefam muito sem fazer nada. Você acha que ele está blefando? Ele é um grande blefador, não há como negar. Ele é um homem de algumas ações muito preocupantes. Ele realmente mudou a Turquia de um país que estava caminhando para a ocidentalização, ele a transformou em um país islâmico. É um país secular que, quero dizer, Atatürk estaria se revirando no túmulo. Toda a ideia era que fosse um país secular. Correto. A questão é que ele não estava sozinho nisso. Ataturk, por melhor que fosse, por mais que tentasse ocidentalizar o país, ele também fez isso suprimindo e oprimindo minorias muçulmanas nas seções islâmicas. Ele tentou suprimi-los. E assim, a população muçulmana religiosa na Turquia foi meio que suprimida ao longo de muitas décadas. Então, Eles estavam reagindo. sim, então a época de Erdogan foi basicamente as facções oprimidas ou suprimidas da sociedade retomando o poder e tudo isso. Então isso é meio que um renascimento do islamismo na Turquia agora, mas não vai durar muito tempo. Por que você disse isso? A juventude odeia isso. A maioria é secular, certo? Ou estou errada? Sim, a geração jovem é secular. As pessoas não gostam tanto do islamismo. Elas são expostas a isso, e isso é uma coisa boa. A população mais jovem não quer acompanhar todo esse processo de islamização. Mas ele já tomou controle dos poderes do governo o suficiente para que ninguém consiga tirá-lo do cargo? Esse é o problema. Ele vai morrer um dia. Quantos anos ele tem? Sempre perguntam isso sobre Mahmoud Abbas. Aos 88 anos, fuma 2 maços por dia e continua lá. Sim, mas eventualmente ele vai morrer. E a questão é, vamos pensar um pouco. Quando tudo... Como era chamado? Flotilha Mármara. Flotilha, sim, A flotilha Mármara aconteceu tipo há uma década. patrocinada por Erdogan. Sim, naquele incidente na Israel estava totalmente certo. Ele fez um escândalo e afirmou, nunca mais teremos relações com Israel. Nós iremos à guerra se necessário. O que aconteceu? No final ele disse, ok, reconhecemos nossas falhas e a paz aconteceu. Recentemente, durante toda essa guerra, ele blefou várias vezes. Ele disse explicitamente, uma noite podemos invadir Israel. Ele falou várias coisas. Agora, junto com Trump, tenta propor cessar fogo e paz para Israel. Então você diz que há muita retórica e poucas ações reais. Quero dizer, os turcos têm uma tendência a isso, posso dizer isso como turco. Os turcos têm uma tendência a falar muito e a se gabar bastante das coisas que vão fazer, certo? Mas depois eles não cumprem o que é bom. Então, o que você está dizendo é que, eventualmente, esse cara não pode permanecer no poder. E não há outras pessoas que possam assumir o lugar dele. Existem outros candidatos que podem assumir seu lugar, mas as últimas eleições, por exemplo, foram muito apertadas. Ele venceu com uma margem muito pequena. Isso não mudará. O país segue dividido. E quando você tem um país que está realmente dividido ao meio, tão dividido e tão cheio de ódio em relação à perspectiva do outro, é um pouco difícil de virar uma potência imperialista opressora, o que não vai acontecer, sabe? Fico feliz que você esteja positiva em relação a isso e otimista sobre isso, porque, como você disse, quero dizer, Turquia era aliada de Israel. Uma aliada muito boa. Os israelenses adoravam ir para a Turquia. Era o destino turístico número 1, o comércio era incrível e Istambul era o aeroporto de conexão para Tel Aviv. Agora foi substituído por Dubai. E que pena que tivemos que chegar a esse ponto. Pelo menos você tem isso. Apesar das minhas reclamações com Dubai, eu não conseguiria viajar para lá. Eu provavelmente teria grandes problemas. Por quê? Porque sou ex-muçulmano e deixar o Islã é contra a lei em Dubai. Então eu provavelmente teria. Quero dizer, se a gente puder. Não acho que se importariam em te prender ao chegar lá, mas você nem é cidadã. Eu provavelmente me meteria em encrenca. Não vale a pena. Não vale. Não vale a pena. Se alguém de Dubai quiser me provar o contrário, estou disposto a vir. Bem, espero que você esteja... Errado. Mesmo que seja o caso. Dubai é um dos países que é um pouco mais inteligente sobre o futuro e que realmente tenta combater o radicalismo de forma mais inteligente que os europeus. Com certeza.
e quer manter uma boa relação com Israel, estar em bons termos com Israel. E se você quer ser bom, deve estar em bons termos com Israel. Não seja burro. Parece que há muitas pessoas burras, de verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Ryderland, você se preocupa com o avanço da islamização na Europa e no Reino Unido? Ou você acha que isso vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? As pessoas costumam me perguntar por que eu falo sobre esse tipo de coisa toda semana. Me perguntam o que penso sobre o futuro da Europa, quais países não têm esperança e quais podem mudar. Eu acho que os europeus são muito ingênuos e tomaram decisões ruins no último século, principalmente nas últimas 5 décadas. Muito disso é atribuído, você sabe, ao período após a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Toda essa culpa pelo que aconteceu durante o Holocausto foi reconhecida e disseminada. Isso levou a uma certa reação exagerada das coisas. Como imigrante, cresci na Alemanha e ouvia isso com frequência, especialmente entre nós, alemães. Temos responsabilidade com o mundo, por isso devemos agir bem. Afirmando sobre o genocídio? É uma coisa reconhecer que você fez algo lá, que seu país fez algo realmente errado. Você precisa consertar isso, trabalhar para que não aconteça de novo e reconhecer o erro. Mas aí vira algo como somos culpados. Portanto, agora devemos nos curvar e tratar todos que vêm até nós como se fossem nossos reis. Isso é simplesmente ridículo. E é assim que eles têm tratado as ondas de imigração de muçulmanos e outros que desestabilizaram tanto a Europa. Acho que a Bélgica na Europa é um país sem esperança. É isso, tá perdido, já caiu. Sim, já foi longe demais. Andando pela Bélgica, parece que tudo é controlado por gangues e famílias. Então eles perderam o controle da lei e... Da ordem. Pelo que parece, é isso mesmo. E eu conversei com políticos no Parlamento Europeu. Quero dizer, é tão irônico. O centro do poder europeu está lá. E esse é o país que está caindo. Eu tinha algumas ideias sobre a Inglaterra, por exemplo, e pensei que a esperança estava muito perdida. Vejo as coisas de outro jeito. Estive na Grã-Bretanha no ano passado, viajei e conversei com muitas pessoas. Eu acho, por exemplo, que a Grã-Bretanha, apesar de ter cometido grandes erros, pode mudar as coisas. Está acontecendo um grande despertar. Você acha que eles podem ser redimidos? Sim, podem ser redimidos. Claro, há alguns aspectos que estão quebrados. E meu medo nunca é que a Europa seja dominada pelo Islã ou algo assim. Meu medo é mais que possa haver separatismo violento e coisas desse tipo. Então, agitação civil, mas aí... Isso é mais um medo para você do que a tomada de poder. A agitação civil não seria uma reação contra a tomada de poder? Quero dizer, eu diria isso. Então, eu diria que eles nunca teriam uma tomada de poder bem-sucedida em grandes países europeus? Mas eu consigo imaginar que no futuro, na verdade acho muito provável que no futuro, na Grã-Bretanha, possam surgir movimentos separatistas muçulmanos que queiram uma parte do país para criar sua própria região muçulmana autônoma ou independente. E tudo isso. E então, isso vai levar as pessoas a reagirem. Eu odiaria que as coisas fossem por esse caminho. Odiaria ver isso. Acho que isso ainda pode ser evitado e impedido. Mas o que realmente precisa acabar é a tolerância ou A tolerância com a intolerância. Exatamente. E também a percepção de que os europeus, de alguma forma, têm esse dever de aceitar todos os refugiados e imigrantes do mundo. Vocês não precisam fazer isso. Não, países muçulmanos não fazem isso. Eles não recebem o próprio povo deles. Sim, eles não recebem. Olha o que está acontecendo com os gazenses. Exatamente. Ninguém quer os habitantes de Gaza. O Egito não quis Gaza de volta. O Egito não quer os habitantes de Gaza de volta. Eles... Não querem os habitantes de Gaza e não quiseram Gaza. Então a Europa precisa se conscientizar e parar com toda essa besteira. Você acha que a França tem salvação? Tenho sentimentos mistos sobre a França e acho que não tem solução. Mas eu não sei. Eu teria que pensar um pouco mais sobre a França e teria que viajar para lá. Eu nunca estive na França porque eu nunca quis ir para a França. Ai, meu Deus, Ridvan. Paris é uma cidade linda. Roubaram o Louvre, mas ainda assim, Paris continua linda. Não, a pergunta, você está certa, né? A pergunta é como eles receberiam alguém como você. E se você está em perigo? Você sente que está em perigo, Redwing? Onde? Em qualquer lugar. Aqui? Não acho que estou em perigo. Em Londres, sim. Não é engraçado. Não é... Quando estou em Londres? Você mora nos Estados Unidos? Agora, sim, eu moro nos Estados Unidos. Lá, estou completamente bem. Os Estados Unidos são muito, muito seguros.
E lá eu, então, do ponto de vista de ser um ex-muçulmano e crítico do Islã, e você sabe, é apoiador de Israel e tudo isso. Então, eu não acho que estou em perigo algum. Mas quando eu vou para a Europa, quando eu vou para Londres, eu sinto que, ok, preciso olhar por cima do ombro um pouco. Quando eu venho aqui para Israel, quando estou em Tel Aviv, quando estou em Jerusalém, eu me sinto muito mais seguro do que lá. Então, é incrível. Ridwan, você está aqui há tempos, é realmente um grande amigo do nosso povo. Qual sua mensagem para nós? Que mensagem você tem depois dessa guerra horrível e terrível pela qual acabamos de passar? Nós nem sabemos se vamos sair do outro lado disso, mas estamos rezando para que sim. Qual é a sua mensagem para nós? Como você pode nos dar um pouco de esperança? Eu diria que quando venho aqui para Israel, muitas pessoas sempre expressam o quanto são gratas por mim. E pessoas como eu pelo nosso apoio a Israel. Na verdade, eu quero agradecer a Israel e aos israelenses por me darem esperança, por darem esperança a pessoas como nós e por se manterem firmes. Infelizmente, quando vou à Europa, vejo tanta fraqueza e estupidez. E eu venho aqui e vejo como Israel e os israelenses estão lidando com as coisas de uma maneira muito melhor. Pois lutam por sua sobrevivência e estão indo bem. Vocês não cedem aos sentimentos tolos do mundo ocidental. No que diz respeito a como eles tratam seus próprios filhos, quero dizer, eles permitem que gangues de aliciamento circulem por aí e não conseguem proteger seus próprios filhos. Israel não faz isso. Israel é uma força no Oriente Médio. Infelizmente, devo dizer na história, especialmente de Israel, eu não quero, sabe, falar mal de ninguém. Porque os sionistas clássicos construíram este país, e é um país lindo, e há tanta gratidão que deveria ser oferecida a todos que estiveram envolvidos nisso. Mas também há alguns mal-entendidos vindos de alguns sentimentos ocidentais neste país de que, enquanto agradarmos a todos, tudo ficará bem. Você quer dizer pessoas neste país com uma mentalidade mais liberal europeia que realmente acham que ceder é o caminho para a paz? Sim, e eu diria que venho de uma cultura muçulmana, venho de uma mentalidade muçulmana, interagi a minha vida inteira com muçulmanos. Eu conheço o Oriente Médio, eu sei como é a Europa, eu diria, da minha humilde posição, meu conselho seria simplesmente que Israel nunca cedesse, que fosse firme, não para ser como o Oriente Médio, mas para ser inteligente no Oriente Médio e lidar com os conflitos do Oriente Médio de uma forma inteligente, não ocidental. Acho que Israel e os israelenses nunca deveriam ceder. Você tem que ser firme e tem que trazer paz e bondade sendo firme. Você não pode ser fraco. A Europa é fraca e isso é destrutivo para todos. Paz através da força. Sim. Bem, que Deus te abençoe, Ridwan. Você é sempre bem-vindo ao nosso país para sentir que ele é seu também. Obrigada pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. E que Deus te abençoe. Obrigada. Você